Eu sempre digo que a palavra de Deus, ela fala por si só. Aqui, Pedro, ele escreve, é tido nos estudos, se nós olhamos os estudos da carta de Pedro como carta universal, ou cartas gerais. Pedro escreve para nós, para a igreja. É uma carta escrita para a igreja. E aqui, nós vemos, eu sempre gosto de desafiar os irmãos, né? Voltar para casa e ter sede de Deus e ler os textos todos, as cartas, os livros que são mencionados, que o tempo que nós temos é bem breve, é uma meditação mesmo que nós trazemos na palavra de Deus. Mas leia as cartas de Pedro, 1ª e 2ª Pedro. E Pedro, ele fala muito sobre a graça, o significado da graça de Deus. A carta de 1 Pedro, ele dá vários temas. Lá no capítulo 1, ele fala de uma viva esperança. A esperança viva é essa, que é a salvação em Cristo Jesus que encontramos. Pedro fala de santidade, fala da graça no sentido de temor e amor fraternal também, no sentido de comunhão. Ele aborda vários pontos a respeito da graça. Ele fala sobre a graça também em termos de submissão, tanto a autoridades como sujeição a senhores. Ele fala no capítulo 3, não é? As pessoas casadas não gostam muito, né? Mas fala da esposa ser submissa aos maridos, dos maridos estarem igualmente em concordância com as esposas, para que as orações não sejam interrompidas. Então, é uma carta que aborda a graça de Deus nos níveis, no seu significado do nosso dia a dia, da vida cotidiana. E isso me impressionou muito. Ele fala da graça do Senhor como significado no trabalho, no serviço ao Senhor também. Lá no capítulo 5 nós vamos ver isso. E esta noite eu gostaria que a gente meditasse nos imperativos que nós vemos aqui no capítulo 2, que ele fala para todos nós. Logo de início que nós lemos, ele já diz no imperativo aqui, despojai, ou algumas traduções fala, se livra, né? É uma linguagem bem hoje, não é? Bem de hoje. Qualquer coisa que um colega, um amigo, você vê que é enrascada, você já fala, se livra, vai se livrando, se livra. E Pedro já está falando de algumas coisas que nós devemos nos livrar. Ele fala de despojar, de tirar. Esse sentido de despojar aqui é o sentido de limpeza. Sabe quando esse calor maravilhoso, né, que nós amamos a intensidade do calor nesses dias, né? Ninguém falou amém, nem eu. Muito calor, né? Nós estamos vivendo muito, né? Muito calor. E chegamos em casa do trabalho e você toma aquele banho gostoso. E a primeira coisa que você quer colocar é a roupa que você estava? Não, né? Você quer a roupinha limpa, cheirosa, bem à vontade, né? Está chegando em casa. É esse sentido que ele fala de se despojar, sabe? Tirar aquelas coisas que são sujeiras, tirar aquelas coisas que são impedimentos, se livrar e se revestir de algo limpo, de algo novo. Esse despojar dá esse sentido. Irmãos, quanta sujeira, não é? Nós encontramos no nosso dia a dia. Paulo, ele também traz esse mesmo termo em Colossenses capítulo 3, ele fala, despojai-vos de toda a ira, malícia, maledicência, e revesti-vos do novo homem. Paulo também fala aos Colossenses que deve tirar e se revestir de algo novo. E Pedro tem a mesma colocação aqui, deixar, despojar. Isso é para nós, igreja do Senhor. E depois um outro imperativo que nós vemos aqui, é você se despojar, mas logo ele já diz o que nós devemos desejar ardentemente, que é o leite. Não é voltar a ser criança, não é? A gente às vezes brinca que tem pessoas que crescem, mas a alma fica infantil, não é? Está sempre querendo chupeta, está sempre... Está sempre na melindade. Não é esse sentido que Pedro está falando aqui. Pedro está falando para você se despojar, nós nos despojarmos, né? Me incluo nisso, 100%, e nos desejarmos o quê? Ardentemente, o leite genuíno, ou seja, ter um apetite, não é? Ter apetite pela palavra de Deus, ter um apetite pelas coisas do Senhor. Então é esse sentido que ele traz aqui. Por quê? Logo em seguida nós já lemos o versículo, diz assim, se vocês que experimentaram o quê? A salvação do Senhor, a graça que nos salvou.
E aí ele fala de uma outra palavra que nós sempre aqui podemos usar o termo chovemos no molhado, não é? Que é a nossa lição de base para a nossa vida toda. Chega, se aproxima da pedra preciosa, pedra angular. E aqui ele dá esse sentido de Jesus como pedra angular, que é a pedra principal. Numa construção, sempre tem um ponto na construção, onde é colocado o que é chamado pedra angular, pedra fundamental, e daquele ponto é que parte a construção de um edifício ou de um prédio. Uma vez, eu fui numa inauguração de uma igreja, e eles estavam ali, e foi dito a eles onde estava a pedra angular, da onde partiria a construção, né? E eu fui uma vez com os pastores orar num terreno, e foi um momento de muita comoção, porque o pastor ainda citou isso, falou: Jesus é a pedra angular que vai estar construindo esse edifício também. E aqui dá esse sentido de pedra principal, pedra angular, só que é duplo aqui que Pedro está falando, que essa pedra, ela é direção, estamos edificados sobre essa pedra. Mas no versículo seguinte, ele já fala que também é a pedra de tropeço, onde faz algumas pessoas tropeçarem. Que coisa impressionante, né? O que será que Pedro está dizendo aqui? Queridos, sem Jesus nós não somos nada. Sem o Senhor nós não somos ninguém. Quantos de nós lembramos no Velho Testamento, quando o Senhor fala assim: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? Lembra desses versículos? Sempre fala, não é? Por que no Velho Testamento não fala o Deus de Abraão, Isaque e Israel? Porque Jacó é enganador, eu entendo, o sentido de Jacó é enganador, e Israel é o escolhido do Senhor. Eu entendo que é como Deus está citando várias vezes: Israel, olha de onde eu te tirei. Olha lá, a vida de tropeço que você estava, e eu te remi, eu estou te trazendo para perto. Jesus, ele mostra a nossa necessidade de nos rendermos a Ele. Ele se torna pedra de tropeço, porque quando nós nos encontramos, temos um encontro com o Senhor, Ele mostra a nossa pequenez, Ele mostra que nós não somos nada, sem Ele nós não somos nada. Ele fez a obra completa. E ele se torna a pedra principal, mas aqueles que rejeitam, ele acaba sendo a pedra de tropeço. Por quê? Não querem se acertar com o Senhor. E nós temos uma mensagem, a mensagem de salvação, a mensagem de libertação, a mensagem de cura, a mensagem de um caminho de eternidade, que é esta pedra, que é esse Jesus. E nós não podemos nos calar, não podemos deixar de anunciar esta verdade e dar a oportunidade às pessoas de crerem nesta pedra. Estamos juntos até aqui? Aleluia, glória a Deus. Nós vemos que o Senhor, Pedro, está dizendo: vós sois. E a partir desse ponto, diante de tudo que nós vemos nos versículos anteriores, o que a gente vê que foi rejeitado, aquele que rejeitou o Senhor, Pedro está dizendo: mas vós sois. Nós que aceitamos, aqueles que aceitaram o Senhor, aqueles que aceitaram a salvação. Quem são esses? Aleluia? Amém? Amém? Estamos juntos? Vós sois. Aí está dizendo quem somos. Eu creio que se eu desse um título nessa mensagem, eu não sou boa de título, os meninos sempre me pedem, e eu diria nós somos. Quem nós somos? Nós somos em Jesus. Em Jesus. Eu quero ver aqui quem nós somos. Nós, igreja, nós, corpo de Cristo. Então, há um processo de se despojar, de desejar ardentemente, de estar faminto pela palavra do Senhor, de ter um encontro genuíno com esse Jesus, com esta pedra de esquina, pedra fundamental, na qual nós estamos alicerçados. E aí sim, nele, entendermos verdadeiramente quem nós somos. E este versículo 9, que é o que eu gostaria de falar um pouco mais, está dizendo aqui, nós já lemos, mas eu gostaria de repetir aqui.
Vocês são, porém, povo escolhido. Povo escolhido. Vós sois povo escolhido de Deus. O livro de Efésios fala que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou, Ele nos elegeu para a salvação no Senhor. Então há uma escolha do Senhor. Nós somos povo escolhido. Aqui, povo, a palavra de Deus fala em vários versículos, principalmente lá em Apocalipse 5, nós vamos ver no final esse texto que fala que o Senhor comprou todo o povo, língua e nação. Povo aqui no sentido de classificação familiar, povo escolhido, raça eleita. Então há uma eleição de Deus com a nossa vida. E isto não é para pessoas seletivas, pessoas que são selecionadas para ministrar, para falar. Não, Pedro está trazendo a responsabilidade de todos nós como igreja. Quem nós somos? Então, primeiro ponto, nós somos um povo escolhido. Somos um povo eleito, escolhido pelo Senhor. Um outro ponto que nós vemos aqui, que ele nos chama de sacerdócio real. Real porque é um sacerdócio que serve o rei. Sacerdócio real. Nós somos vocacionados, chamados, eleitos para estar em serviço do Senhor num sacerdócio real. E aqui nós vamos dar uma paradinha, irmãos. No livro de Êxodo, nós vemos a eleição dos sacerdotes. Em Levítico capítulo 8, se não me falha a memória, está ali a consagração de Arão e seus filhos como sacerdotes. E a função do sacerdote no Velho Testamento, ele era o intercessor pelo pecado do povo. E naquela consagração, algumas coisas, brevemente, que eu gostaria de falar, que me chamou a atenção e Deus pôs muito fortemente no nosso coração para esta noite. O sacerdote, ele tinha a sua roupa sacerdotal. Na bainha do sacerdote tinha alguns sinos pequenos, né? Que fazia barulho quando ele entrava com o sacrifício lá dentro, era para saber se ele estava vivo ou não, porque aquilo ia balançando. E se o sacerdote não estava com a vida em dia, morria lá dentro mesmo, no Santo dos Santos. Eu já entendo uma coisa, meus irmãos. Eu entendo que o Senhor, nesse sacerdócio, Ele já trouxe também a adoração, tinha som, né? Porque o sacerdote entrava e voltava, né? Eu entendo que tinha isso também. Mas algo que havia, o sacerdote, ele tinha que ter espargido no seu polegar da mão direita e do pé direito e na sua orelha direita sangue. Não é? E esse sentido de sangue na orelha, sangue é aliança. E ali é um sentido de tudo que o sacerdote ouvir, ele saber discernir que é a voz do Senhor. E a mão direita e o pé direito representando o serviço, o trabalho, a obra que o sacerdote fazia de representar o povo. O sacerdote, ele era um intercessor. E aqui está dizendo para nós, igreja, vós, em Jesus, que fora dele não somos nada, amém? Sois, que? Povo escolhido, sacerdócio real. E aí eu trago para a nossa vida, nós somos intercessores. Eu entendo que há pessoas que têm um chamado específico para a intercessão, nós temos um ministério de intercessão na igreja, mas o sacerdócio que serve o rei, ele intercede, e muitas vezes nós estamos vendo pessoas intercedendo mais contra do que a favor. É momento de intercessão, não somente na oração, mas de intercessão em verdade, em presença. De interceder mesmo pelas pessoas, não só em oração, que nós temos nosso tempo de intercessão e oração, onde há desbloqueio no reino espiritual, trazemos isso também, mas intercessão no sentido de sentir a dor daquele que está em pecado, e interceder, e falar, não, eu tenho uma resposta para a sua vida, eu tenho algo para te dizer. Este é um chamado para nós, igreja do Senhor, onde nós estamos. Nós exercemos esse sacerdócio real. E aí vem a orelha direita com o sangue,
que é você estar apto para ouvir claramente o que Deus está falando para você, o que Deus está ministrando, discernir a palavra que venha do Senhor. Há tantas vozes no mundo, né? Livro de 1 Coríntios, Paulo fala isso. Há tantas vozes no mundo e nenhuma sem o seu significado. Então, cuidado com o que nós, igreja, estamos ouvindo, com o que nós estamos prestando atenção. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos capacite, seja um filtro nos nossos ouvidos, para sermos capazes de discernir do Senhor. Pai, é a tua voz. Para eu estar exercendo um sacerdócio, de ministrar, de falar a palavra, de interceder por aquele que está no abismo, que está nas trevas, que está perecendo. Eu estou na minha função verdadeira, como parte do corpo de Cristo, sacerdócio real, servindo o rei também com seus pés ungidos. Sangue lembra o nosso sacrifício, o sacrifício do Senhor Jesus. Nós vamos ver abaixo o versículo que está dizendo que nós somos comprados com preço de sangue. Então, queridos, todo o Velho Testamento, ele tem uma significância pontuando o sacrifício de Jesus. E o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. E o Senhor Jesus, ele é cabeça da igreja, como está em Efésios capítulo 2. Ele é o cabeça. Nós somos seus filhos. Nós estamos juntos, ligados. A Bíblia fala que somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. O co-herdeiro tem a mesma herança. Então o Senhor morreu. Ele morreu por nós. E nós, como igreja, temos esse exercício sacerdotal de anunciar as verdades da palavra de Deus. Outro ponto que fala dentro desse mesmo versículo 9. Sacerdócio real, nação santa. A palavra santa ou santidade é você estar separado para o uso exclusivo de Deus. Está dizendo que estamos sendo chamados de nação santa, para o uso exclusivo do Senhor. Quando fala de nação, está falando de um povo eleito de Deus. Então, quem nós somos no Senhor? Povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, ou seja, há uma separação. Não é uma separação, viu, queridos, para a gente estar assim, se sentindo, né, bam, bam, bam. Não, é saber a quem você pertence. E no exercício do sacerdócio, você sabe que você é separado para o uso exclusivo do Senhor. Que tem coisas que não competem. Eu estava ouvindo o testemunho da Kelly e ela falou algo muito verdadeiro. Que o inimigo, e muitas vezes são nossos próprios pensamentos, manipulados pelo inimigo, que nos afasta do serviço a Deus. Tem pessoas que têm medo de trabalhar para Deus. Ah, não, eu vou ser muito cobrado. Vou ser muito cobrado. A palavra de Deus fala que o que muito é dado, muito é cobrado. Não é? Se você é um funcionário sério na empresa que você trabalha, você é cobrado. Você tem privilégios, mas você é cobrado. E para o seu patrão você presta conta. E para o seu patrão você quer agradar. Mas na casa de Deus não quer pôr a mão em nada. Não está nada escrito aqui não, viu, irmãos? Estou falando, sei que a gente tem uma amplitude agora também de mídia que... Mas é algo sério, não tenha medo do serviço na casa do Senhor. Quem chama é Ele, quem vocaciona é Ele, quem dá o dom é Ele. Tudo vem dEle. Nós não somos nada sem o Senhor. E Pedro está dizendo isso aqui. Vocês são tudo isso por causa do sacrifício de Jesus. Nação santa para o uso exclusivo de Deus. Depois ele fala de povo, de propriedade exclusiva do Senhor. Uma propriedade, né? Louvado seja Deus pela irmã que deu testemunho. Ela é comprada por um bom preço. E o texto que nós lemos está dizendo isso. Pois fomos comprados por um preço. Há tantas marcas. Nós queremos tanta exclusividade, não é verdade? Tem pessoas que só gostam de vestir as marcas, não é?
Você vai comprar um produto, que marca que é? Infelizmente, é muito próprio, né, do mundo atual, de hoje, da moda, da mídia, de tudo que leva as coisas até a nível de qualidade. Você vai ver a marca, não é? Vai ver a marca. Nós temos uma marca, a marca do sangue de Jesus. Nós temos uma grife. Nós temos, está escrito lá, propriedade exclusiva de Deus. Ele nos comprou com o seu sangue. 1 Pedro aí mesmo, o versículo 18 e 19 está dizendo que nós fomos comprados com preço de sangue. O que isso significa para nós, no nosso dia a dia? O que isso tem feito diferença para nós, no nosso dia a dia? Essa é a pergunta, todo culto de missões, que eu faço para eu mesma, principalmente quando eu vou ministrar. A minha vida tem feito diferença no prédio que eu estou morando? A minha vida está fazendo diferença, né? Quando passa, o carro dos ovos chegou. Pizza R$10. Passou na sua casa? Passa. E agora os carros passam até tocando louvor, não é verdade? Mas a gente não sabe se o motorista conhece realmente Jesus. Então, queridos, esse preço que nós fomos comprados, vem a sequência do versículo aí, que nós somos comprados por bom preço. Vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para quê? Quero abrir um parênteses aqui, louvar a Deus pela iniciativa que muito, não chega para nós as coisas boas que o povo de Deus está fazendo em Brumadinho. Mas há missionários ali trabalhando. E nós devemos louvar a Deus e continuar orando. E eu louvo ao Senhor porque há muita iniciativa missionária nesses lugares. E isso é o quê? Estar representando o reino de Deus. De que maneira nós somos e por que somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus? Para anunciar, para falar, para proclamar. Essa palavra anunciar aqui é no sentido de declarar coisas desconhecidas. Irmãos, há pessoas no mundo que nunca ouviram nenhuma vez sobre Jesus. Quantas vezes, antes de você tomar sua decisão, estar com o Senhor, você foi convidado para vir num culto, para estar numa célula? Quantas vezes? Quantos acessos nós temos à mídia? Mas há pessoas ainda que não ouviram nenhuma só vez. Então, quem Pedro aqui está dizendo que eu sou, tem que arder no meu coração, para que eu faça diferença naquele que ainda não conhece. Anunciar as virtudes, declarar as virtudes. Aqui virtude é no sentido de contar uma mensagem numa excelência, em termos de excelência moral. Anunciar a verdade àqueles que não conheceram. E a minha oração é que Deus plante, coloque no nosso coração pessoas para que nós alcancemos. Que nós nos lembremos de pessoas que já passaram ou que passam pela nossa vida, que possamos anunciar esta verdade. Porque todos nós, queridos, somos vocacionados. Todos nós temos uma vocação. Todos nós temos esta mensagem, e Deus te chamou, Deus colocou um talento na sua vida, Deus colocou uma profissão onde você está trabalhando, e ali você é autoridade de Deus, ali você pode anunciar a palavra do Senhor. Hoje, quando eu ministrava na classe, na escola de células, eu comentava sobre isso. Se você é um vendedor efetivo, você está ali com seu colega de trabalho todos os dias. Aí a gente pode ser até um cliente simpático que faça uma compra, mas nós não vamos ter tempo hábil para anunciar a palavra de Deus quando você que está ali ao lado, desenvolvendo uma amizade, tendo um tempo com esta pessoa. Então há uma vocação, o teu trabalho, aquilo que você faz, faça com excelência, que a tua maneira de trabalhar seja um atrativo para que outros percebam que no que você faz, Deus está ali.
Deus está ali. Eu creio, irmãos, que é a mensagem dos dias de hoje. Porque hoje em dia palavras não convencem mais ninguém. Discurso bonito não convence mais ninguém. Paulo já dizia que eu cheguei a vocês não por palavras persuasivas, mas em poder. A palavra que pregamos é o poder de Deus que convence o homem. Já falei aqui, repito, fomos comprados por preço de sangue. Ele fez toda a obra e deu o privilégio de nos vocacionarmos a anunciar esta verdade, esta palavra de sabedoria. Nós tivemos dias abençoadíssimos ali em Uberaba. Eu visitava Uberaba quando fazia supervisão em missões, e de todas as vezes que eu estive naquela cidade, essa foi a que mais me impressionou. Teve um dia que nós estávamos uma terça-feira na calçada, uma senhora passou, olhou a placa assim e falou assim: essa igreja tem célula? E nós falamos: tem. Ah, então semana que vem eu vou. E um dos meninos falaram: não, vamos hoje é a célula. E a senhora foi, pegou a Bíblia dela, que ela tinha uma Bíblia em casa, e foi para a célula. Eu falei: meu Deus, glória a Jesus. Teve pessoas, como foi falado aqui no vídeo de missões, isso aconteceu conosco, de estarmos conversando. Eu falei: você já ouviu falar sobre o plano da salvação? Já ouviu falar sobre Jesus? Não, eu nunca escutei sobre isso. Aqui, em Uberaba. Eu nunca escutei. E nós falamos do amor do Senhor. E aquela moça, em lágrimas, confessou o Senhor Jesus. E depois podemos visitá-la, e os missionários estão dando continuidade ali. Então, para isso somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as verdades do Senhor, a verdade da palavra de Deus, a verdade que está dentro de nós, porque já fomos alcançados, já fomos comprados por bom preço. E você nesta noite que está aqui, talvez até nos visitando, e você não tem entendimento sobre esse preço de sangue, já ouviu falar, sabe que Jesus é o Filho de Deus, Ele veio ao mundo, Ele morreu, Ele ressuscitou para nos dar uma eternidade com Deus. E é simples, é crer no Senhor, crer no Filho e ter esta vida eterna. E esta vida eterna, começamos a vivê-la agora. Nossa vida é transformada por esse poder. E eu te convido a repensar a sua vida. Nas mãos de quem você tem entregue a sua vida? Pode ser que o Senhor te trouxe aqui nesta noite para tomar uma decisão ao lado dele. Aqui no anúncio da salvação do Senhor, eu cito o livro de Romanos também, quando Paulo fala de pregar a salvação do Senhor, onde Cristo ainda não foi anunciado. Talvez você pergunte: eu já falei tanto no meu trabalho, todo mundo sabe que eu sou cristã. Mas sempre há um coração sem Jesus. Onde há um coração sem Jesus, ali é um campo missionário. E onde há aquele que tem Jesus, você é um missionário do lado daquele campo missionário. Não entenderam, né? Eu vou falar de novo. Onde há um coração sem Jesus, ali é um campo missionário. E onde há um coração com Jesus, ali há um missionário. Amém? Amém! Vós sois! Aleluia! Somos os missionários, representando o reino de Deus, representando o Senhor, a salvação. É para nós também. Agora eu fico pensando, alguns pontos de desafio dentro dessa palavra. Entreguei minha vida para Jesus na adolescência, e aos 17 anos, eu ouvi um desafio sobre os indígenas e também o povo africano, e foi quando eu tive certeza no meu coração que o Senhor estava me chamando para a obra missionária. Convicção, irmãos, é algo que a gente não explica, a gente vive. E eu sabia que o Senhor estava me chamando para trabalhar em missões, mas sabe o que eu fazia? Eu evangelizava, e eu sempre evangelizava meus colegas de escola, não é? Tem uma colega de escola aqui comigo. Pode contar? Eu tenho uma colega de escola, porque eu era assim evangelizando, irmãos, chata. Alguém já te evangelizou? Chato? Então, eu era essa daí. Eu ia na casa da pessoa. Até a pessoa chegar e falar assim: então, eu já sei o dia do culto,
E assim, onde que é a igreja. Então, semana que vem, se eu quiser, eu vou, tá? E Deus é tão maravilhoso com a gente. Assim eu parava de ir na casa, lógico, né? E Deus é tão maravilhoso com a gente. Eu fui para o campo missionário. E quando eu voltei do campo, uma das vezes que eu estava aqui ministrando a palavra, aí eu me deparo com essa minha amiga de escola, né? Tá aí a Diná, né, Diná? Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Convertida e vem a família toda para a glória de Deus, né? O Senhor dá tudo em dobro. E eu tinha uma outra amiga de escola que eu ia na casa dela, eu batia na porta assim, e a mãe dela saía, ela não está aqui não está em casa. Aí eu, tá bom. Aí eu ficava lá na porta. Vai pensando. Aí ela abria a janelinha assim, você não foi embora, né? Tá bom, vou me trocar, vou para a igreja. Está conosco também, não é? Ela vem no culto da manhã com seu esposo, né? Quem conhece a Nete, minha amiga de escola. A Deus era misericordioso, por isso que eu falo, irmãos, não é com a gente não, viu? É o Senhor. É o Senhor. Porque se eu batesse na sua porta, você ia me soltar o cachorro. Mas, irmãos, eu queria que meus amigos conhecessem o Senhor. E eu sabia, lá dentro do meu coração, que um dia Deus me levaria para algum lugar, para estar ministrando a palavra de Deus. Isso levou alguns anos, mas eu fiquei trabalhando aqui, não é? E o trabalho, um dos primeiros trabalhos missionários que a gente fez foi na Avenida General Câmara, evangelizando aquelas meninas homossexuais. Irmãos, nós ficamos 1 ano orando. A gente pegava um carro emprestado e a gente ia para a General Câmara, meia-noite, 1h da manhã, e nós ficávamos circulando de carro, orando, durante 1 ano. Depois desse 1 ano, nós começamos a evangelizar. E a primeira moça que se converteu, eu levei para minha casa. Eu falei, mãe, eu conheci uma menina, eu vou trazer ela para dormir aqui em casa. Ah, é? Vai vendo, gente, a pessoa. Então... Irmãos, Deus é muito misericordioso, né? Nos dias de hoje, ninguém faz isso, não. Isso faz mais de 20 anos, mas, enfim, faz sim, porque nós, quando Deus põe no nosso coração, Ele dá os meios e nos protege de todas as coisas. Essa moça casou na Igreja Batista Peniel, nós fizemos o casamento dela, é uma mãe de família, já é avó hoje. Eu entrei em contato para ela estar aqui com a gente hoje, eu gostaria que ela estivesse dando testemunho, mas é a Sandra, e nós temos contato com essa moça até hoje. Deixou a prostituição e muitas outras. Nós estivemos ali evangelizando. Eu nunca parei, porque o Deus que pôs no meu coração que um dia eu estaria num outro lugar, num outro país. Não, não. O que eu quero trazer para você, o que você está anunciando hoje? Onde você está anunciando? E eu quero concluir, queridos, meditando, se não estamos anunciando, o que é que está nos impedindo? O que acontece com a gente? E no meu testemunho, irmãos, teve pessoas que me impactaram, leituras de livros que me impactaram. Deus pôs no meu coração de estar motivando a igreja em relação a isso. O que tem sido a nossa leitura? Nós temos uma abrangência tão grande de mídia, de redes sociais, tantas coisas boas, tantas coisas que não prestam também, a gente tem que filtrar muita coisa. Mas eu lembro de livros que me impactaram, como a Corrie ten Boom, do Refúgio Secreto, que no tempo em que eles tinham relojoaria, hoje é um museu na Holanda, e havia perseguição, e prenderam todos eles. E esta mulher foi presa também, a sua irmã, a sua família toda morreu no campo de concentração. E eu lembro que o que me impactava quando eu li o livro, também vi o filme, que ela recebia cartas, e aqueles que conseguiram se esconder, que não foram presos, eles mandavam cartas, e debaixo do selo, eles tiravam o selo assim, aí estava escrito assim embaixo, todos os relógios foram salvos, porque era numa relojoaria que foi invadida, ali tinha, por isso que é chamado refúgio secreto, onde eles se escondiam quando vinha a KGB para tomá-los e levá-los presos. E o testemunho dessa mulher, essa mulher morreu nos anos 90, com quase 100 anos, ela sobreviveu. E a frase que ela deixou, quando eu era menina ainda, fez a minha vida mudar em muitos sentidos. Ela falou assim, não há abismo mais profundo que Deus não chegue mais profundo. Não parou de anunciar Jesus.
Não parou. E ela tinha um coração duro. Ela se converteu genuinamente no campo de concentração através da sua irmã antes de falecer. E a sua irmã falava: Beth, perdoa, Core, perdoa aqueles que estão perseguindo a gente. Ela: eu não quero perdoar, eles levaram toda a nossa família. Não, perdoa. E ela se tornou uma grande missionária. Irmão André, que ainda vive, que iniciou o trabalho com a igreja perseguida, que escreveu o livro Contrabandista de Deus. Aquele homem, ele fez uma oração que também nunca mais eu esqueci. Ele atravessou no seu fusquinha, cheio de Bíblias, na fronteira. E quando estavam os guardas, ele fez a oração: Senhor, o Senhor cura os cegos, mas eu prefiro que o Senhor cegue quem enxerga agora. Porque o seu carro estava cheio de Bíblias e não podia atravessar aquela fronteira. E quando ele atravessou, os guardas pararam. E olhou: Senhor, o Senhor precisa atravessar logo, que os seus repolhos, as suas verduras vão estragar. São testemunhos verdadeiros. O irmão André ainda vive até hoje. Se você pode ver, o livro Contrabandista de Deus, está essa história. O que te inspira? Quem te inspira? Que leituras você tem feito? O que está entrando pelos seus ouvidos? Onde está pisando o seu pé? A tua mão está ungida com sangue, mas está pondo a mão aonde? Vamos trabalhar para Deus. Vamos anunciar essa verdade do Senhor. Fomos comprados por bom preço. Preço de sangue. Esta mensagem precisa fazer arder os nossos corações por aqueles que perecem. Em todos os lugares que pisamos. Em todos os lugares. Eu gostaria de ler Apocalipse, capítulo 5. Versículo 8, se os irmãos do louvor desejarem vir. Aleluia. Glória a Jesus. Aqui um texto maravilhoso, fala do Cordeiro. Foi o único digno de abrir o livro. Mas eu quero colocar este versículo aqui. Versículo 9, que diz assim: entoava um cântico novo com estas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, de toda língua, povo e nação. Aqui nós vemos toda a classificação de toda nação, de toda tribo, de todo povo, Laos, de toda tribo, de toda nação étnica, toda classificação, todos os segmentos sociais estão inclusos aqui, no preço que o Cordeiro pagou. Então, quando nós lemos lá, que o Senhor amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho, para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, estão todos os segmentos sociais ali inclusos. Todas as etnias, toda a classificação linguística, tudo, as tribos, povos, línguas e nações. Todos os segmentos, não fica ninguém de fora. Nós não podemos fazer acepção e escolhas para quem pregar ou deixar de pregar. E o meu desafio hoje para nós é sermos corajosos e falar: Senhor, onde o Senhor quer que eu exercite o meu sacerdócio real, porque o Senhor é o meu rei, fala comigo que eu vou te obedecer. Esta parte é só com você. Eu sei onde o Senhor me pede a obediência. Vamos nos colocar em pé. Fale com o Senhor neste momento. Com a igreja do Senhor. Como igreja do Senhor, que aqui estamos. Sejamos responsáveis com esta mensagem. No início do texto, nos imperativos, fala de despojar-se.
Talvez em alguma área tenhamos que tirar algo para que Deus entre e intervenha. Seja natural ou sobrenatural, Ele é Deus, Ele é Senhor. Seja o que você pode alcançar ou inalcançado, Ele é Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele pode alcançar. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos, nós vamos adorar ao Senhor, naquilo que a palavra de Deus tocou no seu coração, e você entende que deve tomar um posicionamento com o Senhor, fique à vontade, nós queremos orar junto com você. Talvez você tenha sonhos engavetados, talvez você tenha uma vocação, que você está até querendo exercer a sua função na sua vocação e Deus não abre portas. Entrega a tua vocação na mão do Senhor, Ele vai te surpreender. Esse é o Deus que nós servimos. Nós temos visto isso acontecer na vida de muitos jovens, de muitas pessoas. E o Senhor quer continuar fazendo. Somos vocacionados para anunciar essa verdade. Vamos nos quebrantar diante do Senhor. Abre o seu coração. Aleluia. Me esvazio de todos os meus temores. Me esvazio de todas as dúvidas. Me esvazio de mim mesmo, pois eu já não me pertenço. Fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Me esvazio de todo o egoísmo. Me esvazio da falsa aparência. Põe em mim tua semente e o teu DNA, e essa geração verá o Pai. Eu entro em ti para ver quem sou. Brilha em mim para que vejam quem tu és. Eu entro em ti para ver quem sou. Brilha em mim para que vejam quem tu és. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quero me parecer contigo, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Quero me parecer contigo. Eu quero tua visão nos meus olhos, quero tua canção nos meus lábios, e o teu coração no meu peito. Eu quero tua visão nos teus olhos, eu quero tua canção nos meus lábios, e o teu coração no meu peito. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Quero me parecer contigo, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Quero me parecer contigo. Gostaria de te perguntar se tem alguém aqui que gostaria de tomar uma decisão com o Senhor, quer entregar sua vida a Jesus. Você entende que fomos comprados por um bom preço. Você saiu de casa até desorientado. Jesus Cristo, Ele é o caminho que conduz à vida eterna. Se há pessoas aqui, faz um sinal com a sua mão para a gente conhecer e orar com você.
Se há alguém que está tomando uma decisão ou se reconciliando com o Senhor Jesus. Há tantas pessoas, irmãos, como dói no Brasil. Nós vemos tantas pessoas que estão fora da comunhão gostosa do corpo de Cristo, que estão afastados por vários motivos. O amor do Senhor está aqui. Se esvazia. Seja o lixo, seja o que for que colocaram na tua mente, na tua cabeça, se esvazia agora. Entrega a sua vida ao Senhor. Deixa Ele te encher do seu amor. Encher deste amor presente aqui. Você está percebendo a presença de Deus, o amor do Senhor neste lugar. Se há alguém para se reconciliar com o Senhor, faz um sinal com a sua mão. A gente gostaria de te conhecer e orar com você. Se houver pessoas, senão nós vamos estar orando. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não há ninguém, irmãos. Eu quero orar com a igreja do Senhor nesta hora. Oh, santo, santo, santo é o Senhor. Tu estás neste lugar, Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar mais uma vez com esse cântico. Coloque diante de Deus. Você sabe que você precisa se esvaziar. Deus está neste lugar. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, quero me parecer contigo. Eu quero tua visão nos meus olhos, quero tua canção nos meus lábios, no teu coração, no meu peito. Eu quero tua visão nos meus olhos, quero tua canção nos meus lábios, e o teu coração no meu peito. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, quero me parecer contigo. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, quero me parecer contigo. Aleluia. Ó Deus dos exércitos, nós colocamos, Deus, diante de Ti a nossa vida. Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor cada vocacionado, cada chamado aqui, Deus. Somos vocacionados pelo Senhor, somos chamados de nação santa, povo de propriedade exclusiva tua. E eu clamo a Ti nesta hora, Deus, que nesta próxima segunda-feira, que no decurso desta semana, tenhamos experiências contigo, de fazermos diferença no ambiente onde pisarmos, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, se há pessoas aqui que têm sido perseguidas no seu trabalho, ó Deus, tem misericórdia, dá autoridade espiritual, dá dependência em Ti, Senhor, de que o Senhor é que está indo à frente. Não deixa ninguém lutar com a sua própria força. Ó Espírito Santo de Deus, dá experiências novas contigo, onde resulte em salvação de vidas, em nome do Senhor Jesus. Nós clamamos a Tua intervenção. Ó Espírito de Deus, continua a ministrar e trabalhar esta palavra, levantando obreiros para a Tua seara, perto e longe, Senhor, porque a seara é Tua, nós somos Teus. E eu declaro, Pai, que é o Senhor quem nos vocaciona, o Senhor quem nos chama. Ó Deus, eu oro contra todo medo, toda insegurança de obedecer o chamado de Deus, em nome do Senhor Jesus. Todas as mentiras que têm permeado mentes neste lugar, caia por terra em nome de Jesus. Ó Deus dos exércitos, nós estamos alistados no grande exército do Senhor, e Tu és o general que vai à frente. Nós Te honramos, nós Te oramos agora, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, quero me parecer contigo. Jesus Cristo,
Aleluia. Glória a Jesus. Vamos aplaudir ao Rei, Senhor dos Senhores. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos abençoar nossa saída desse lugar. Dá a mão para quem está à tua direita, à tua esquerda. Abençoa essa pessoa linda que está do seu lado aí. Amém. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada por mais essa oportunidade, por esta porta estar aberta, por termos liberdade, Deus, de te adorarmos, Deus, em alto e bom som, de ministrarmos, Deus querido, um na vida do outro, de recebermos de Ti. Senhor, muito obrigada. Leva-nos na Tua graça, na Tua paz deste lugar e continua nos dando a oportunidade de anunciar as Tuas verdades, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Ele não sabe, é meu irmão, né? Por isso que eu falei, a pessoa bonita. Deus abençoe, queridos.